Pessoal, beleza? Está ao vivo. Eu vou marcando os irmãos por enquanto, os amigos, e daqui a pouco a gente começa a falar algumas coisas. Boa tarde para todo mundo. Convido o pessoal aí, gente. Uma pessoa já ao vivo, hein? Daqui a pouco nós vamos começar a falar sobre algumas denúncias que eu vi, algumas coisas que ocorreram. Vamos falar sobre a estratégia de guerra do segundo turno. E eu vou falar da camisa do Bolsonaro. Eu vou fazer 100 camisas dela. O custo da camisa é R$12. E eu vou repassar por 15. Não é nem para ter lucro, não. É só para questão de gasolina que eu tenho que buscar, alguma coisa assim, e para entregar. Aí vocês vão colocando no comentário quem vai querer a camisa e o tamanho que você vai querer a camisa. Passa para os seus amigos aí. Tem algumas coisas que é importante a gente entender. Alguns motivos, às vezes, porque foi difícil apurar quem é que votou no Bolsonaro ou não. A gente tinha até feito o levante, até que o Flávio Bolsonaro pediu no começo, porque todo mundo teve camisa amarela, mas no final o pessoal ficou com medo. Então, teve muitas pessoas me perguntando porque eu fui votar com essa camisa do Bolsonaro, pessoas perguntando por que eu fui com a camisa, que eu sou muito corajoso e tudo mais. Então, nós só vamos conseguir vencer se nós colocarmos a nossa força e a nossa coragem. E o mais importante, a partir de agora, é não abaixar a guarda, né? E mostrar dentro das mídias os prós do nosso candidato, do Bolsonaro, e não ficar atacando, mas mostrar os prós dele, o que ele tem de melhor, né? Para ganhar o voto dessas pessoas que estão indecisas aí. Falar também, por exemplo, sobre o Nordeste, é uma mentira que o Nordeste está contra o Bolsonaro. É falso. Isso aí não é verdade. O Nordeste não está contra o Bolsonaro. O Nordeste está a favor do Bolsonaro. Só que o que acontece? Lá é o local onde eles conseguem fazer a fraude. É o lugar onde eles conseguem. Por exemplo, depois nós vamos falar disso, esperar o pessoal chegar, mas quando estava com 49% de apuração ainda das urnas, 50%, o Bolsonaro estava com 49%, faltava 1% só. Aí depois a mídia começa a explicar, o TSE começa a explicar que é porque os votos da região norte e nordeste não tinham sido computados ainda. E quando eles foram computados, ele foi caindo. Então a pessoa precisava de 1% só, Bolsonaro. Porque ali, a gente tem muitos relatos na internet, e o próprio TSE, a Rosa dele, falou que as eleições transcorreram de forma mais tranquila possível, não teve problema nenhum, que é tudo fake news, muitas pessoas fazendo boletim de ocorrência, é tudo mentira, é tudo fake news. E a região que mais concentrou esse tipo de fraude foi o Nordeste, né? Principalmente porque eu também estava vendo a reportagem hoje, Bolsonaro ganhou em várias cidades do Nordeste. E aonde ele perdeu foi por pouca porcentagem de voto, ou seja, o PT está enfraquecido no Nordeste. Então, eles estão colocando isso para que haja uma discussão, né? Uma divisão entre sulistas e nortistas, né? Falar e nordestinos, né? A respeito disso aí, para causar esse problema. E o Bolsonaro perder votos lá. E o que eu vi na reportagem hoje, as cidades, foram muitas cidades que o Bolsonaro ganhou ali. Então, vamos, de toda maneira, parar com ataques aos nordestinos, que são bênçãos demais. São pessoas que estão com a cabeça virada já com o Bolsonaro, que não querem mais... Não, você vê vídeo deles, teve aquela dança que eles fizeram lá no Nordeste, o pessoal arrebentou. Só arrebentou. Eu sei que esse horário, às vezes, é um pouco mais complicado as pessoas entrarem online, mas não tem problema não, porque o vídeo vai ficar, daqui a pouco, para ser compartilhado. Então, a questão de denúncias é porque ontem, lá na hora da apuração, que eu mesmo fiz, nas duas escolas, estava dando 3-1 entre Bolsonaro e Haddad. Até o Ciro estava na frente do Haddad, você tem ideia. O Ciro ele ficava mais na frente do Haddad do que o Haddad na frente do Ciro. Então, pode-se comprovar que o problema, às vezes, dessa fraude não é na hora da votação, também teve, mas é na hora do trânsito das informações que são lançadas do boletim de urna até chegar na central do TSE, que depois distribui.
Então, quando a ministra-chefe do STF fala que transcorreu tudo bem, que foi tudo fake news, teve um repórter na hora que perguntou para ela assim, mas teve alguns eleitores que informaram que tentaram votar no Bolsonaro. Não, é tudo fake news. Nós já verificamos, é tudo mentira. Então as pessoas foram na delegacia, fizeram boletim de ocorrência, filmaram e foi tudo fake news. Foi tudo mentira. Então eu não quero acusar ela em si, mas a gente sabe que o sistema está envolvido, a gente sabe que o risco do Bolsonaro chegar lá é quebrar esse sistema. Então, o que nós precisamos defender? Qual que é a denúncia? A primeiro que nós colocamos no link. Qual que é a denúncia? Primeiro, nós estamos contra todo um sistema. Todo um sistema. É um sistema que está corrompido. Ele chegando lá e abrindo a caixa preta do BNDES, da Lei Rouanet, das coisas que tem selo presidencial, a quantidade de gente que vai cair na mão do Sérgio Moro. Aqui em Minas Gerais, ainda bem que a gente eliminou a Dilma e o Pimentel, né? 2 que vai pro Moro. Faltou o Aécio. 2 que vai pro Moro. Esse é para a próxima. O Aécio é igual o João Willis, não tem jeito. Puxa voto de legenda. Então, é difícil você conseguir eliminar ele. Nas próximas eleições, até pode ser que consiga eliminar ele. Então, a denúncia é: as urnas estão fraudadas. Isso, a quantidade, a gente não sabe. A maior fraude é no Nordeste, então não é culpa dos nordestinos. Eles são massa de manobra. Eles são, às vezes, levam a pessoa para votar, a pessoa vota sem ver, às vezes as pessoas não sabem nem digitar. Então, é culpa dessa escravidão que o PT fez em trazer para ali só o assistencialismo barato. Eles não querem que desenvolve. No entanto, um dos projetos do Bolsonaro é transformar a parte do Nordeste como se fosse Israel. O clima é quase o mesmo, clima árido, clima seco, mas dá para ter muita coisa lá. Então, as urnas estão fraudadas. O que a gente precisa fazer? A gente precisa, nas próximas eleições, no segundo turno agora, ir com a camisa do Bolsonaro, esperar no final para tirar foto do boletim, como eu fiz, para filmar. Só tinha eu e mais um guerreiro lá. O restante das pessoas elas não estão preocupadas com isso. Então, a gente precisa filmar, a gente precisa tirar foto, porque se houve a mesma coisa com a Aécio e com a Dilma. A Dilma ficou 2 milhões só na frente do Aécio. Eles não vão ganhar de muito, não. Qual que vai ser a estratégia? É falar que o Bolsonaro está perdendo voto. É falar que o Bolsonaro está com menos voto. Então, a gente precisa ficar esperto em relação a isso. A gente precisa preocupar em estratégias, depois da denúncia, preocupar com estratégias de como nós vamos fazer para tentar minimizar o golpe, minimizar a fraude. O que vai ter, vai. Inclusive porque teve muitos votos em brancos e nulos, eles vão tentar trazer esses votos para eles, nem que seja de forma fraudulenta, falar que no último momento o eleitor decidiu, optou pelo PT. Porque é o seguinte, agora nós temos um grande problema, eu estava até comentando com o Alexandre que tem algum pessoal da família que vota. Estava votando no Ciro. Tem conhecido meu que estava votando no Ciro. É parente também. Aí eu te faço uma pergunta. Estava votando no Ciro porque o Bolsonaro era machista, homofóbico, taxista e tal. Eu estou querendo casar com o Bolsonaro. Aí as pessoas perguntam assim, mas a política não devia envolver com religião? Nós não estamos escolhendo pastor. Nós estamos escolhendo presidente. Nós nunca tivemos um presidente que defende a família e a moral. A internet, a Globo, todo meio de comunicação está falando, é uma onda conservadora. Essa onda nunca acabou. O problema é que nós ficamos calados nesse período do PT e cresceu a visão marxista, e cresceu a visão de destruição da família, e cresceu a visão de que o importante é que as minorias tenham sucesso. A maioria é que manda, gente. A maioria que decide. O voto não é pela minoria. Se fosse assim, o Haddad estava eleito. O Ciro estava eleito. É a maioria que manda. Porque, principalmente, a mentalidade do PT, agora, principalmente com essa vice-presidente Manuela Haddad, é fundar essa tal de URSAL, que é a União das Repúblicas Socialistas da América Latina, ou seja, destruir completamente a família brasileira, os valores da família brasileira. Qualquer ato religioso, principalmente evangélico, será totalmente banido das escolas. Então, nós estamos hoje numa luta, não é somente para escolher o presidente da República, o homem, mas uma luta espiritual. As pessoas têm que entender que o Brasil
dependendo da escolha que for feita, o Brasil vai entrar num processo de trevas em todos os sentidos por muito tempo. É isso que as pessoas têm que imaginar, porque nós temos que parar com picuinha, com rixa, com tudo político e perceber que não é somente na esfera física, está passando, já passou para a esfera espiritual. Tem algo espiritual e as pessoas, principalmente muitos evangélicos, muitos cristãos, vamos dizer assim, que está falando que não vota no Bolsonaro porque ele é isso, que ele é aquilo, que ele não estuda, não sabe sobre a pessoa verdadeiramente e vai dar seu voto para um bando de corrupto que vai destruir a família brasileira, vai degradar a família brasileira, vai destruir o nosso culto, não vai poder falar mais sobre Jesus, sobre igreja, não, sobre estão nada. Com raiva agora, porque viu que o Bolsonaro teve apoio da igreja, nas escolas, imagina. Das escolas, viu que o Bolsonaro está tendo força no meio cristão. Qual arma que eles tentaram? Daciolo. Qual arma que eles tentaram? Marina. Para quê? Para baixar esses votos do Bolsonaro. Ah, crente não vota no Bolsonaro. Crente não vota em torturador. Vai estudar. Não teve ditadura. Foi regime militar. Por que houve excesso da parte militar? Porque existia a mesma coisa que existe hoje, só que eles não estavam querendo pela democracia, por eleições, eles estavam querendo tomar força. A Dilma era guerrilheira, ela matou gente. Pimentel é tudo bandido, estava tudo no meio, e foi pela força. Então, eu vou te falar o seguinte, denúncia. Se você não votar no Bolsonaro, não quer votar no Bolsonaro, eu vou votar no PT e tudo mais. Pode esperar que o ano que vem vai ter guerra civil. Vai ter tribulação. Eu trabalhei com transporte escolar há 17 anos e eu peguei o final do militarismo, Vitor. Com 12 anos, em 84, acabou o regime militar no Brasil. Mas naquela época, nós sabíamos o hino da pátria, o hino à bandeira, o hino nacional, o hino do exército. Nós desfilávamos no 7 de setembro, nós tínhamos uma matéria chamada Educação Moral e Cívica na escola, que nos ensinava como comportar em todos esses momentos. E no decorrer desse tempo que eu fiz o transporte escolar, houve uma mudança drástica no comportamento das crianças dentro da escola. Esses 17 anos, dos quais 13 de PT, eu vi dentro da escola quantas vezes tive que socorrer alunos que estavam sendo espancados por um aluno e jogar dentro do carro para não ser linchado por outros alunos. Polícia não podia chegar nem com a mão nesses meninos. Drogas demais na escola, criança entrando armada, pegaram criança com revólver dentro da mochila, porque eu presenciei mãe que chegou na escola e desmaiou uma professora com um soco na boca, porque ela deu um X no caderno do menino, porque ele fez errado. Eu presenciei, não me falaram. Então, nós estamos vendo isso aí acontecer com nossas crianças hoje. E se de criança está acontecendo isso, imagina quando crescer. Se não tiver na nossa presidência uma pessoa que volta com essa educação moral e cívica, com patriotismo, infelizmente a situação do Brasil vai ser crítica, viu, gente? O pessoal está falando que o som tá baixo. Olha se melhorou aí agora. Porque às vezes é o som do seu celular. Sobe o volume dele, se você tiver assistindo no celular. Porque eu já falo alto de natureza. Nós já estamos falando alto também. Daqui a pouco vai ficar... fala mais que tá alto, mas tá bom. Vai dando um feedback. Mas é muito sério isso. Sobre, não, e outra coisa. Né? Outra coisa que as pessoas não percebem também. Não é uma questão de política. Se o Bolsonaro, gente, fizer um péssimo governo, a gente tira ele também. 4 anos. Não é essa a questão. A questão toda é o seguinte: como que nós vamos votar num partido que destruiu a nação brasileira? Como que nós vamos votar? Como que crente tem coragem de votar num partido que o outro está preso? Mas crente não vota no Bolsonaro, porque o Bolsonaro não é, mentira. Pesquisa antes. Estuda. Deixa eu dar um pequeno exemplo a respeito do que o Vitor falou, de que o líder deles está preso. Você imagina, a polícia prende 2 meliantes aí e vai dar voz de prisão para ele. Assim, com que moral você me dá voz de prisão se o líder dessa nação é um presidiário ou ex-presidiário que está envolvido até o pescoço? Qual que é a lição de moral que você vai me dar? Você não tem moral para isso, não. O país, a política brasileira não vai ter moral, porque isso já acontece. Esses jovens que assaltam aí, riem na cara da polícia, zombam da polícia. Hoje,
as drogas estão liberadas para tudo quanto é lado. As pessoas falam assim, mas ele vai armar o Brasil já está armado, quem não tem uma arma de revólver de fogo dentro de casa, tem faca, tem tudo, gente. E nós sabemos muito bem o que dá cadeia no Brasil hoje. É simplesmente homofobia e nem pedofilia mais vai dar cadeia. Em relação a essa falta parte, de pagar pensão, só isso. Essa parte da pedofilia, vem um movimento muito grande trago pela psicologia, por várias correntes, inclusive pela esquerda, né, de tornar a pedofilia uma patologia. Então, é um adulto preso no corpo de uma criança. Então, como que nós vamos aceitar isso? Se você coloca um presidente lá dentro que é complacente com isso, que o Fernando Haddad era o criador do kit gay quando ele estava na educação. E é verdade, não é mentira. Não é fake. Então, se coloca um presidente lá, primeiro, ele vai trazer a Dilma como ministra, ele vai trazer o Pimentel como ministro, todo mundo como ministro para ter foro privilegiado. Jean Willis, ele vai dar um jeito de... Não, o Jean Willis puxou voto, ele foi eleito, ele puxou voto. Ele só foi... Ele vai para o ministério. Vai, com certeza. Provavelmente dizem, né? Não sei se é feito da educação. Ele vai tirar o Lula, vai dar um jeito de tirar o Lula. Lula com certeza. Ele vai enfraquecer a Lava Jato, porque não é vantagem. Vai acabar com a Lava Jato. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que focar em desvendar as mentiras do Bolsonaro, falar as verdades do Bolsonaro. A esquerda, todo mundo já sabe o que não presta. Então, a gente não precisa ficar atacando a esquerda, fazer o jogo deles. Mas é só falar a verdade, o que o Bolsonaro pretende fazer com a nação. Uma nação, o Bolsonaro quer tirar o FGTS, quer tirar o DST. Você já viu alguém vindo dos Estados Unidos para cá para ter a carteira assinada? Lá nos Estados Unidos... Não existe CLT. Não existe. Nós estamos aqui com uma pessoa que está saindo do Brasil para ir para os Estados Unidos. Não, você vai votar, eu sei. Eu estou falando o seguinte. Por quê? Porque ele quer o melhor para a família dele. Mas é óbvio, se o Brasil estiver igual aos Estados Unidos, você precisaria ir para lá. De jeito. Porque aqui você tem a sua família, você tem tudo aqui. Eu estou indo conhecer os Estados Unidos, vou ver como que as coisas funcionam nos Estados Unidos. A gente tem que apresentar ideias, mas uma coisa eu sei, eu estava discutindo isso com um grande amigo meu ontem, e inclusive a noiva dele quase me bateu quando eu falei que a CLT é uma das coisas que mais destrói. Fala mais alto. Que a CLT é uma das coisas que mais destrói o salário do empregado e as pessoas não pensam nisso. E lá não existe isso, lá ganha por produção e por hora. E lá você ganha semanal. Então, quando você conta semanas, dá 13 meses. Se for contar 4 semanas por mês. Dá na mesma de você ter o 10º ou não. Só que, em vez de você ter o 10º no final do ano, você tem durante o mês. Então, é óbvio, você pega o dinheiro, você pega aqui um funcionário que custa R$2.000. Quando você, lá nos Estados Unidos, o mesmo funcionário que custa R$2.000, você entrega o dinheiro direto para ele. Aqui não, aqui você recebe R$780, R$800. O dinheiro vai para a saúde e desvia. O dinheiro vai para a INSS e desvia. O dinheiro vai para o FGTS e desvia. Então, é um país socialista. Não é um país democrático. É um país onde o Estado faz as coisas para você, só que não te devolve. Ele te pega o seu dinheiro e não te devolve. Então, quanto a isso, é tranquilo. Falando da camisa, para o vídeo não ficar muito longo, nós estamos saindo aqui agora, que eu vou fazer vamos ali no centro, e nós vamos passar ali no comitê do Bolsonaro, que eu vou pegar mais adesivos lá. Só que a camisa no comitê do Bolsonaro está um pouco cara. A camisa é R$40. O que eu vou fazer? Eu vou fazer do meu bolso 100 camisas. Levanta aí, Alexandre. 100 camisas dessas aqui, ó, que eu fui votar com ela. Vai ser padrão. Vira de costas. Só que na frente, vira de frente. Na frente eu vou pedir para fazer ela toda verde. Ela com a mesma cor lá de trás. Então, como que nós vamos fazer? A camisa custa R$12, o preço de custo. Eu vou vender essa camisa, vou te passar essa camisa por R$15. É pela mais do que a metade do preço do comitê ou então alguns lugares que o pessoal está fazendo. O pessoal está fazendo para ganhar dinheiro. Eu não estou fazendo para ganhar dinheiro. Eu estou fazendo porque eu quero esse Brasil melhor. Infelizmente, irmão, se o Bolsonaro perder na fraude, perder em tudo, eu vou dar um jeito de sair do país. Não sei se eu vou para os Estados Unidos, porque a língua às vezes mas Chile, Portugal, qualquer lugar. Eu prefiro viver lá e passando aperto do que... Por quê? 2 ou 1. Ou eu vou para lá, ou eu já vou enfrentar a grande tribulação agora com a minha família. Eu vou bater de frente. Ou vai para lá, ou a Venezuela vem para cá. Bater de frente. Então, quem quiser essa camisa, pode distribuir, compartilhar. Esse horário é ruim, às vezes, das pessoas entrarem. Então, você vai colocar, igual a Raquel aqui colocou. Você coloca eu quero e o tamanho da camisa. E a quantidade de camisa que você quer. Então, vai ser R$15 cada, mas é preço de custo. Ela custa 12, eu estou fazendo 15 por causa de gasolina, de ir lá buscar e transportar. Então, no dia da votação,
perca seu medo, não dá boca de urna, não é crime, ninguém vai te barrar, ninguém vai colocar o nome na frente, Ninguém vai quebrar seu ninguém carro. vai quebrar você. Eu tô com adesivo no carro. Eu Inclusive, também. eu vou passar ali nós vamos passar muitos adesivos. Aquele que quiser adesivo também, eu vou entregar junto com a camisa. Você colocar no seu carro, onde você quiser. Então, nós precisamos fazer o seguinte: se o Nordeste for todo com a camisa do Bolsonaro, a camisa do Brasil, a camisa amarela, seja lá o que for, mostrando com imagens como nós fizemos, vai dar certo. O problema é que no último minuto começou a sair mensagens falando que não vai com a camisa amarela, que eles vão te atacar, vão isso, vão aquilo, aquilo outro. É mentira. O que fez? Fez com que as pessoas votassem, teoricamente, em secreto, voto em secreto. Com medo? Mas com medo. Então não dá para poder falar, não, o Nordeste é contra o Bolsonaro, todo mundo de amarelo. Entendeu? Então tem como. Depois, já tem ondas aí falando que se o Bolsonaro perder com fraude, vai ter uma intervenção militar. Gente, o negócio vai ser guerra civil. Então nós precisamos dar um jeito de não ter uma guerra. Né? Pagar para ver. Né? Porque é óbvio que como que você, cristão ou não cristão, família não homossexual, seja lá o que for, você vai querer viver num país onde não vai ter emprego, onde não vai ter comida, carne podre, onde você não vai poder sair na rua, porque Bolsonaro vai implantar a ditadura. Quando que isso aconteceu na ditadura? As pessoas saíram na rua. Só não saía na rua bandido. Cara, isso é só menino novo, não sabe nem o que aconteceu. É a síndrome, a psicologia. Meu pai não foi preso na ditadura, meu avô não foi preso, meus irmãos não a psicologia está estudando isso, porque é um mistério da psicologia. Até falei isso lá, é um mistério. Pessoas que nasceram na década de 90 têm trauma da ditadura, que foi em 64. Meu Deus, como que pode? 16 anos falou comigo, você quer que a ditadura volta? Eu falei assim, como é que foi viver na ditadura, filho? Não, a outra falando assim, não vou votar no Bolsonaro não, porque ele é contra tudo e ele vai implementar aqui um lugar que as pessoas não vão poder ir e vir. Eu falei, então você pode ir e vir a hora que você quiser, né? Tá bom, até você ser morto. Então, presta atenção. Fica esse vídeo aí, as pessoas que quiserem, pode me mandar aqui. Josué. Não vem colocar time, não. Tá vendo? A culpa, eu vou nem falar isso não, porque a culpa é do Gil, mas a culpa a gente já sabe quem que é, tem o segundo turno. A culpa é do Boca Júnior. Então, manda aí, compartilha. Nos comentários eu vou pegar a quantidade de gente que vai querer e vou combinar depois. Daqui a pouco nós vamos fazer um outro vídeo também, lá do comitê do Bolsonaro. Olha, para você ter uma ideia, quando a pessoa é honesta, não precisa ter dinheiro público. A própria população faz. O comitê foi ganho. Vocês vão ver o tamanho do comitê. Então, quem quiser adesivo me fala, quem quiser camisa me fala. Esse horário, eu sei que é ruim de live, porque não tem muita gente aqui. Qualquer coisa a gente fala uma live à noite, outro dia, não tem problema. Não é para ficar famoso. Não é para ter repercussão, para ter curtidas. Não é essa palhaçada de adolescente, disso, daquilo. É só para conscientizar que nós precisamos nos unir, ir com a camisa, falar com as pessoas que estão em nossa volta, esclarecer. Tinha pessoas menos esclarecidas falando pensando que o Bolsonaro era o criador do kit gay. Não, gente, ele é contra o kit gay. Desde 2008 eu acompanhei ele. Em 2010 ele pôs a boca no trombone. Ele foi o único a falar, olha, gente, está surgindo um movimento da esquerda para destruir as famílias. Então, nós precisamos ter a nossa mente aberta em relação à política, em relação à igreja, em relação a Deus. Eu não concordo com política na igreja da seguinte forma: você tem que votar no candidato porque fulano de tal vai ser beneficiado. Isso é compra de voto. Vai votar em fulano de tal porque ele vai colocar um cargo, vai ajudar a igreja. Não é isso. Isso é errado. Isso é compra de voto. Isso é errado. Nós estamos lutando pelo Brasil. É pelo Brasil, não é meu interesse. Bolsonaro nem me conhece, nem nunca vai me conhecer, porque eu não vou fazer questão de ir lá para ele me conhecer. E não é essa a questão. A questão é, nós queremos o bem de todos. Essa é a diferença. Eu nunca vou entrar na política, eu nunca vou me candidatar, porque eu não quero interesse de uma classe. Eu sei que chegando lá do jeito que está o sistema agora, ele é corrupto. Pode ser que alguém entre, pode ser que eu entre, pode ser que as pessoas entrem, quando o sistema funcionar, mas o sistema é falho, não adianta. Nós que temos que mudar. O importante, Fala. E o importante é que a gente está falando aqui também a respeito de que nós não confiamos 100% não, nós confiamos 100% em Jesus. E para a gente mudar essa situação, gente, nós temos que escolher aquele que está do lado da família, aquele que tem um slogan que põe Deus acima de todas as coisas.
Se ele estiver fazendo algo que não deve, em 4 anos, nós não vamos estar aqui defendendo ele igual o PT faz, defendendo esse povo até a morte, não. Mãe. Nós temos que fazer as coisas para melhorar o Brasil. E neste momento, eu creio que o melhor para melhorar o Brasil chama-se Bolsonaro. E se você conhece alguma pessoa que está em cima do muro, pessoas que votou num partido que não fosse o PT nem no Bolsonaro, você, com sua sabedoria, vai convencer essa pessoa a vir para o nosso lado. Mostre dentro da palavra de Deus, o que a Bíblia fala, de que lado que a Bíblia está, porque nós precisamos mostrar isso para as pessoas. Gente, o Brasil vai entrar em trevas, e tem crente falando que não vota nele, porque ele não. Porque indo onda de artistas da Rede Globo, dessa miséria, dessa Globo lixo, que nem divulgou tanto de gente do mundo, quando é gente que não é gente do mundo, né? Quando é um cidadão que não conhece a Bíblia e tudo mais, tudo bem, ele pode até falar, apoia a arma, não posso votar e tudo mais, mas quando a pessoa se diz cristã e tem um mínimo de conhecimento bíblico, eu perco a paciência. Porque a pessoa ela tem que entender que nós não estamos escolhendo um pastor. E segundo, ela tem que entender que o outro lado quer destruir a nação. Nunca na história houve um partido que mudasse a bandeira do país e que o país prestasse. Quando o Hitler se instaurou, que todo mundo fala que Bolsonaro é igual o Hitler, as pessoas não sabem de história. Fascista, não sabe o que é fascista. Quando o Hitler instaurou, já existia a bandeira da Alemanha. A bandeira da Alemanha foi feita em 1912 ou 1918. Já existia. Olha nas fotos, você vê se tem alguma bandeira da Alemanha. Todas as bandeiras vermelhas, todas as bandeiras do comunismo, todas as bandeiras do socialismo, todas as bandeiras em Cuba, em qualquer país comunista e socialista é vermelho. A primeira coisa é mudar a identidade do país, é mudar a bandeira. Tudo é mudar a bandeira. Por que eles querem mudar a bandeira? Porque a bandeira é a identidade do país. O que está escrito na nossa bandeira? Ordem e progresso. O PT já falou que isso vai mudar. Então, vocês precisam entender que nós estamos numa guerra física e espiritual. E agora não tem mais isso de votar nulo. Votar em... Eu não quero, eu queria o Ciro. O Ciro não foi, eu não vou votar em ninguém porque eu não concordo com o Bolsonaro. Se você não concorda com o Bolsonaro, você está ajudando a esquerda. Se você não concorda com o Bolsonaro, você não vai votar no Bolsonaro, você está em cima do muro. O muro, com certeza, é da esquerda. Porque eles vão usar esses votos indecisos, eles vão usar as pessoas que estão votando nulo, eles vão usar as pessoas que são a favor deles. Por quê? Porque eles voltando ao poder, nós estamos lascados. O Gilmar Mendes, eu não gosto dele porque ele é terrível, ele solta bandido e tudo mais. Mas ele falou uma vez, no pouco tempo de lucidez dele, o ministro, ele falou, olha, o PT tem dinheiro roubado para ganhar as eleições até 2050. No segundo turno agora, ele vai fazer a mesma coisa que o Pimentel fez com o Marcelo. A primeira coisa que o Pimentel fez aqui no governo de Minas, com o Marcelo Lacerda, que fez uma excelente prefeitura e perdeu o governo. Por quê? No segundo turno eles compraram as eleições, eles pagam, a Dilma comprou, eles têm dinheiro para comprar. Olha esse dinheiro que estava vindo de Guiné-Bissau. Então, de Guiné Equatorial. Então, vamos fazer o seguinte, vamos nos unir. Quem quiser a camisa, é o preço de custo. Qualquer lugar que você for comprar é R$40, é R$50. Então, quando a Daiane está até falando que o problema é que as pessoas não querem ouvir e nem acaba quando falamos dizer que já tem sua opinião formada. Esse tipo de pessoa, presta atenção, a pessoa que sempre votou no PT é uma estratégia. A pessoa que sempre votou no PT, a pessoa que sempre votou para ter cargo na escola, a pessoa que sempre votou em político corrupto, essas pessoas não vão mudar. Esquece essas pessoas. Não preocupa com elas. Deixa que Deus vai tratar o coração. Terra de homem é só Deus que vai. Preocupa com as pessoas que estão indecisas, as pessoas que não têm informação, que falam que ele é machista, e que não votou na esquerda, que é contra a esquerda. E essas pessoas... Fala para os que estão em cima do muro, é o que a palavra de Deus diz, que são os mornos, eles estão... Não, tem que falar com as pessoas que não querem por causa de mentiras, mas são pessoas que nunca votaram na esquerda, são pessoas que não concordam com o Lula. Porque quando você fala com uma pessoa assim, você não pode votar na esquerda, não, Lula livre, acabou, você não tem mais argumento. A pessoa quer um bandido solto, que em janeiro agora o Moro já falou que vai sair a condenação do sítio de Atibaia, que a condenação vai ser pior do que o Triplex. Então, o que adianta você discutir com essa pessoa? Você discutir com uma pessoa que defende o casamento homossexual. Que você discutir com uma pessoa que defende aborto, você discutir com uma pessoa que defende casamento com animais.
Que defende pedofilia. Pedofilia. Então, uma das formas de você... Pior ainda, que defende a extinção da palavra de Deus. Uma forma de você conversar com essas pessoas, você não discute. Você não concorda com ela. Se você quiser conversar com ela, você só faz pergunta para ela. Você nunca responde. Se você responder, você cai na dela. Se você caiu na dela, pronto. Vai criar confusão, vai criar briga, vai sair até faca, porque eles andam com faca também. Então, peixe. Então, fica esperto. Olha a faca, mano. Então, presta atenção. Divulga isso aí, o vídeo tá ficando longo e depois que ele fez as pessoas assistirem. Mas, camisa vai ser por R$15, a preço de custo, essa camisa do Bolsonaro. Quem quiser, coloca eu quero e o tamanho da camisa. Eu vou fazer o pedido e pagar quarta-feira, até na semana que vem chega. E eu vou pegar adesivo lá no comitê de campanha agora, daqui a pouco eu faço mais uma live rapidinho, só mostrando lá o comitê. Beleza? Jesus abençoe vocês. Boa tarde, Deus abençoe a todos e ó, firme aí, vamos continuar no propósito aí de Bolsonaro, hein? #17, tamo junto. Deus abençoe. Com Deus. Acho que foi depois.